O Alexandre de Moraes, ele está, nesse momento, prendendo o Bolsonaro aos poucos, porque isso é uma estratégia muito importante, levando em conta o fato de que o Bolsonaro tem público. O Bolsonaro é ex-presidente. Assim como o luto de uma morte inesperada causa um desespero muito grande e a pessoa cai para a fase da negação, como, por exemplo, uma morte num acidente de trânsito, a prisão do Bolsonaro, no primeiro momento, quando o Bolsonaro deu o primeiro motivo, quando ele fugiu para a embaixada, ela seria recebida pelo povo do Bolsonaro como sendo um grande desrespeito e, nessa forma, obviamente, os bolsonaristas poderiam iniciar protestos e confusões. Agora, o Bolsonaro não. Assim como uma pessoa que está morrendo com uma doença terminal e ela vai preparando a família para a morte, o Bolsonaro está preparando os bolsonaristas para sua prisão. Essa técnica de prisão progressiva do Alexandre de Moraes, que é exatamente o que estabelece a justiça, ela é, ao mesmo tempo, um elemento de consolo para os bolsonaristas órfãos, que nesse momento observam o Bolsonaro ser preso aos poucos. Se o Bolsonaro fosse para a cadeia diretamente agora, ainda poderia ter alguma comoção. Mas como o Bolsonaro está sendo despedaçado e agora a prisão é domiciliar e o brasileiro entende como prisão mesmo, é quando o cara vai para a cadeia, o engajamento do Bolsonaro não vai ser satisfatório. Então, ainda que eles tenham cavado essa prisão domiciliar, que muitas pessoas acreditam que o Bolsonaro fez isso para tentar levantar o público contra o Moraes no momento de uma decisão desesperada do Alexandre de Moraes, a decisão de colocar o Bolsonaro com tornozeleira eletrônica e agora colocar o Bolsonaro em prisão domiciliar, ela vai preparando o bolsonarista para a prisão definitiva e não gera o engajamento esperado pelos bolsonaristas. O que dá para ver nesse momento é que o desafio do Bolsonaro contra as decisões do STF está sendo orientado pela inteligência de fora. Sim, a mesma inteligência dentro dos Estados Unidos que orientou o golpe contra Dilma, a mesma inteligência dentro dos Estados Unidos que tem orientado agora esse movimento dentro do Brasil, que se diz como um movimento do Trump para proteger o Bolsonaro, mas a gente sabe que é para destruir nossa economia, destruir o BRICS e, é claro, tirar o Alexandre de Moraes do STF, porque ele bloqueia os criminosos nas redes dos Estados Unidos. Como o STF ele está prendendo o Bolsonaro aos poucos, essa estratégia que veio lá de fora, coisa do tipo, desrespeita a ordem do STF, porque aí na hora que você for para a cadeia, a movimentação vai ser muito grande. Não deu certo. Bolsonaro está em prisão domiciliar, ele pode, claro, ser preso no próximo momento, mas essa progressão que é prevista, lógico, na legislação brasileira, ela coloca Moraes como um cara que está cumprindo estritamente todas as regras de direitos humanos. E eu posso dizer para vocês que nunca na história de um processo judicial dentro do mundo, eu acho que uma pessoa teve tanta regalia como o Bolsonaro. Ele foi tendo todas as possibilidades de cautelares antes da prisão definitiva, todas essas possibilidades ele teve e desrespeitou. Agora, a próxima babaquice do Bolsonaro é cadeia. Não tem mais como apertar a prisão domiciliar. Da prisão domiciliar é cadeia. O que significa que o Alexandre de Moraes conseguiu desarmar completamente a estratégia lá dos Estados Unidos, provavelmente, de gerar uma mobilização pró-Bolsonaro com a prisão do Bolsonaro. Então, o Flávio compartilhou para dizer depois que não foi o Bolsonaro, que foi ele que compartilhou, mas qualquer jurista sabe que o que vale é a intenção do criminoso. E o Bolsonaro gravou para ser compartilhado. O STF não é besta. Mas o engajamento que eles esperam do tipo, Bolsonaro foi preso por culpa do Flávio, porque foi o Flávio que compartilhou, não foi o Bolsonaro. Isso não vai dar certo, porque o povão não entende a prisão domiciliar como prisão. E essa etapa de prisão domiciliar do Bolsonaro, ela corrói ainda mais a esperança dos bolsonaristas, que estava crescendo um pouquinho depois que os movimentos de apoio ao Trump começaram a surgir misteriosamente no Brasil, incentivados pelas igrejas neopentecostais, todas com sede lá nos Estados Unidos. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam o que está acontecendo, gente. É muito importante a gente esclarecer o que está rolando